Vamos falar mais um pouquinho sobre a diferença agora. Vamos deixar de lado o aerógrafo de alimentação por baixo, porque ele é menos utilizado. E vamos falar um pouquinho mais da diferença desses dois aerógrafos aqui, o lateral e o com copo em cima. Outras vantagens que eu não citei ainda desse copo lateral é a vantagem da limpeza. No copo por cima, você está vendo, a agulha ela está lá passando por dentro do copo. E o que acontece? Você limpa esse copo aqui, você bota o thinner, você bota para fora, guarda o aerógrafo. Quando você vai pegar o aerógrafo, você vai puxar o gatilho, ele está travado. Por quê? Por que isso acontece? Como a agulha passa lá dentro do aerógrafo, você tem ali entre a agulha e o aerógrafo uma pequena fresta, uma coisa mínima. E o que acontece? Quando você molha isso aqui, ainda que você passe bastante thinner, ainda que você use o solvente lá da sua tinta, que você limpe o máximo que você puder, um pouco desse thinner ou desse solvente misturado com a tinta, ele vai entrar por capilaridade entre a agulha e o corpo do aerógrafo, e ele vai secar aqui dentro e vai formar um bloqueio, e quando você vai puxar ele está travado. Isso aí causa um monte de problema, porque qual é a primeira coisa que a pessoa tenta? É puxar, desmontar aqui atrás e puxar a agulha com força. Isso é um método completamente errado, porque normalmente quando você faz a agulha, de repente ela solta e o instinto é a mão voltar, você acaba batendo com a ponta da agulha, pode amassar a ponta da agulha e pode danificar o corpo aqui dentro do aerógrafo. Não é assim. Quando você tiver esse problema, o que você faz para soltar isso aqui é enche o copo com o mesmo tipo de thinner que você usou para a tinta e deixa. Porque o que vai acontecer? Da mesma forma, o thinner, por capilaridade, ele vai migrar aqui ao longo da agulha, vai amolecer essa tinta e logo depois você vai perceber que esse agulha, o gatilho soltou. É só ter um pouquinho de paciência. Então nunca force isso aqui, porque vai dar besteira. Enche o copo de thinner, deixa o aerógrafo descansando e você vai perceber que esse thinner vai caminhar aqui pelo corpo do aerógrafo, vai dissolver essa tinta e vai soltar. Mas isso é um problema recorrente. Nesse caso aqui do aerógrafo com o copo lateral, isso não acontece. Por quê? Porque a agulha não passa pelo copo. A tinta é puxada aqui e jogada para cá, e aí, como a agulha fica aqui atrás, você não tem essa possibilidade, você não fica com thinner, com tinta acumulado aqui dentro, isso não caminha para cá, então dificilmente você vai ter esse problema da agulha ficar presa e você ter o gatilho travado. Essa é mais uma vantagem. Outra vantagem, claro que é a limpeza. Você tira esse copo aqui, depois que você encheu isso aqui de thinner, jogou, limpou essa parte aqui, você tira. Esse copo ele é desmontável, como eu já mostrei. Você abre aqui, limpa aqui, pode limpar tudo aqui dentro. O copo está perfeitamente limpo. Botou aqui de volta, você não vai ter problema nenhum. Vamos falar que nem tudo é perfeito, né? Você tem aqui um tubinho muito fininho que caminha aqui por dentro do copo e sai aqui. Já mostrei isso no outro vídeo. Se você deixar a tinta aqui dentro, vai ser um problema para limpar. Você vai ter que deixar isso aqui de molho no thinner, no solvente da tinta, para você amolecer isso aqui. E você enfiar qualquer coisa aqui dentro desse furinho pequenininho aqui é um problema. Então isso aqui tem que ser sempre muito bem limpo e evitar que a tinta fique seca aqui dentro, porque senão vai ser um trabalho para limpar. Uma outra vantagem aqui desse copo você está vendo aqui que tem um resíduo de tinta aqui no fundo? Como ele pesca a tinta lá no fundo, qualquer parte mais grossa da tinta, alguma impureza que tenha na tinta, normalmente ela fica aqui embaixo, ela não sobe por esse furinho. Então você tira, limpa aqui esse fundinho, aqui nesse fundo você tem uma palhetinha ali de teflon, que é para você não arranhar o fundo do copo, e os resíduos de tinta, como nesse caso aqui, vocês estão vendo, ele está aqui, o resíduo fica aqui no fundo do copo, ele não desce ao contrário desse aqui, se você tiver algum resíduo
alguma tinta empedrada aqui, ela vai caminhar e vai parar aqui no bico, que é muito pior, porque aí você vai ter que desmontar o bico para limpar. A gente vai ver como é que a gente faz isso lá para frente, mas tem essa outra desvantagem. Então, também na parte de limpeza do aerógrafo, o aerógrafo com o copo lateral, ele tendo cuidado de não deixar a tinta secar aqui, ele funciona melhor, ele é mais fácil de limpar. Outra diferença, tem gente que gosta de misturar a tinta no copo do aerógrafo. Eu não recomendo que faça isso, por vários motivos. Primeiro porque você vai ter que botar o thinner e a tinta separado. Então um vai na frente e ele, como isso aqui alimentação por cima, o primeiro líquido que você colocar, ele vai escorrer, ele vai correr aqui por dentro e vai chegar até o bico. Ou você vai ter thinner acumulado aqui, ou você vai ter tinta acumulada aqui. A mistura que você está fazendo aqui não vai ser igual a essa aqui. Então, no início do trabalho vai te dar problema. Outro problema é que você, ao misturar isso aqui, se você usar alguma coisa abrasiva, você vai arrancar o cromado que tem aqui dentro do copo. Ele vai ficar arranhado aqui por dentro. Então, se você quiser realmente misturar isso aqui, a tinta aqui dentro, que eu não recomendo, porque a mistura não vai ficar perfeita, usa alguma coisa de madeira, uma coisa macia, para que você não arranhe o copo aqui. Já nesse aqui, você pode misturar a tinta. Se você gosta de misturar, quer insistir em misturar a tinta dentro do copo, você pode fazer ela aqui, você mistura aqui dentro e depois você encaixa aqui. É bem mais simples do que ter que ficar segurando o aerógrafo e fazendo a mistura de tinta aqui. Mais uma vantagem do copo lateral. É um aerógrafo mais caro, como eu já falei, é um aerógrafo mais difícil de encontrar, não é todo lugar que você encontra. É o meu preferido, por isso eu estou mostrando aqui todas as vantagens, mas evidentemente que esse aerógrafo aqui, com o copo em cima, ele vai te atender perfeitamente, desde que você tenha os cuidados necessários com ele. A gente vai ver mais detalhes nos próximos vídeos.